Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Café com Despertar. Hoje eu trago uma historinha para vocês, uma pequena história de reflexão. Eu quero que você escute até o final e depois comente o que você entendeu dessa história, qual é o seu ponto de vista dentro do que eu vou trazer aqui para vocês. Então, era história de dois irmãos danados, danados mesmo, de peraltas, aprontavam tudo e mais um pouco. Vai olhando aí, tá? E a mãe já não sabia mais como lidar com esses dois filhos peraltas. E ela foi buscar ajuda para o pároco. O pároco, o padre, né, da igrejinha lá da cidade. O padre, aquele homem enorme, né, sério, sisudo, né, falou: não, pode trazer aqui que eu vou conversar com esses meninos. Aí ela levou o mais novo para conversar com o padre. E o padre todo, né, autoritário, de batina, aquela coisa de poder, não é mesmo? Se empoderando ali, superior. Chegou perto do menino, aquela criancinha, né, mirradinha, mas danada, espertinha. Apontou o dedo firme, né, com aquela carranca na cara. Apontou o dedo firme e falava assim pro menino: Menino, onde está Deus? E o menino todo assustado, olhando para ele. E o padre falava: Fala para mim, menino, onde está Deus? O menino todo desesperado, com medo, deu no pé, fugiu do padre. Chegou em casa todo esbaforido. O irmão mais velho foi atrás dele no quarto, ele escondido dentro do guarda-roupa. O irmão perguntou: Mas, fulano, né, o que aconteceu? E aí o menino falou: Mano, não sei, meu, mas dessa vez a gente aprontou feio, porque Deus sumiu e o padre tá achando que foi culpa da gente. Para você refletir, é lógico que Deus não sumiu, mas até que ponto vai ser sempre colocado essa visão de que Deus pune? Até que ponto o ser humano vai viver a sua vida acreditando que não existe uma força maior olhando tudo o que está acontecendo? O que acontece é que muitas pessoas hoje, não que Deus puna, mas existem leis universais já decretadas para que toda a vida seja colocada em equilíbrio, né? Porque tudo no universo, ele busca sempre o equilíbrio. Tudo é feito de energia e nada se perde. A própria energia não pode ficar descompensada. Então, tudo na nossa vida sempre vai buscar um ponto de equilíbrio. Aí vem aquele ser humano, né, que acha que a vida é uma excursão, que é a maior farra, né? E ele tá ali, não é uma liberdade. Muitas pessoas vivem uma vida de libertinagem, né? Com comportamentos, palavrões. Ah, vamos aproveitar esse fim de semana, vamos beber todas, né? E esquece dessa compensação energética. Então, eles vivem uma vida sempre num estado de descompensação, até que chega um momento que a lei vai atuar. A lei, ela está instalada na nossa consciência, a nossa consciência superior, que é aquela fagulha divina, né? A centelha que nós carregamos do próprio Criador, com tudo isso instalado ali dentro. E a gente tá no esquecimento, né? Então, o que acontece? O padre queria mostrar que, olha, Deus tá olhando o que você tá fazendo, que coisa feia, e Deus vai te castigar, Deus vai te punir. Não, não. Deus não vai te castigar, não vai te punir, mas a tua consciência vai cobrar a equalização dessa energia. Então, hoje, as pessoas que vivem, né,
nesse estado de tô nem aí, a vida é não sei o quê, e eu quero mais aqui não sei o quê, e bababá, elas estão gerando um processo de desequilíbrio onde, em algum momento da vida delas, que uma das leis é a lei do ritmo, né? Então é como um pêndulo. Imagina o pêndulo vai e volta, né? Vai e volta. Neste momento que ela está vivendo, palavrões, bebida, farra, não sei o quê, não sei o quê, esse pêndulo está indo, né? Ele foi. Só que ele volta com a mesma força do balanço, né? Traz a mesma intensidade. Isso é uma lei universal instalada na mente universal que está conectada a todas as consciências. Então, nós temos isso dentro de nós, tá? Então, quando esse pêndulo volta, ou seja, a lei do retorno, a minha consciência exige que eu equilibre aquilo que eu desequilibrei. O que vai acontecer na minha vida? A reação de tudo aquilo que eu fiz, tá? Então, não é Deus que está olhando e punindo as pessoas, não. Ele não, para que ele vai ter esse trabalho? Cara, ele é Deus. Ele simplesmente deu a ordem e o próprio universo faz com que tudo se cumpra. Então, a tua consciência que já sabe disso vai fazer com que você coloque essa energia em equilíbrio. Então, o que vai acontecer na sua vida? Imagina uma vida de bebida, de comilança, de palavrão, de farra, de aprontar mesmo, né? De mentiras, de inveja, de crítica. Quando esse pêndulo voltar com a reação de tudo aquilo que ele levou quando foi lançado por você mesmo, você começa a passar por esses processos. Então, eu quero trazer essa diferença, que não é Deus que pune, mas a tua própria consciência vai fazer isso. Dentro desse conhecimento, é preciso que você comece a rever como é o seu comportamento no dia a dia. Existem várias passagens que mostram isso para nós, né? Trazem essa clareza, né? Na mesma medida que você pesar, vai ser pesado, com a mesma medida que você julgar, vai ser julgado. E você entendeu? Então, quer dizer, tudo aquilo que quer para você é o que você vai fazer para o outro, né? Faça para o outro. Não importa, tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você vibra, está sendo registrado na tua própria consciência, ela vai fazer essa equalização. E aí ela vai trazer para a tua vida exatamente todas aquelas situações que você lançou. Vamos ser mais claro. Eu menti. Alguém vai mentir para mim. Eu critiquei. Vão me criticar. Eu apontei. Eu serei apontado. A própria vida vai criar situações, porque é preciso colocar tudo no mesmo patamar. Isso se chama leis herméticas. São as leis universais, muito recomendadas pela própria espiritualidade para que a gente estude qual é o nosso maior potencial de transformação. O conhecimento. Conhecimento traz um poder tremendo. Para quê? Para que a gente não caia nas garras, né, de pessoas que, já sabendo que a gente não sabe de nada, tentam nos manipular. Então, a manipulação muitas vezes começa dentro de casa. A manipulação pode estar acontecendo dentro das escolas, dentro das religiões. E não vamos, todas elas são importantes. Cada uma no seu tempo, cada um para aquele que precisa do freio, do breque, enfim. Mas nem tudo dura para sempre. Com essa história, eu quero que você entenda
o quanto nós fomos criados, né, doutrinados a ter medo, começando primeiramente a ter medo de Deus. Então nós já fomos ensinados a temer tudo. E na própria Bíblia diz que tudo aquilo que a gente teme vai acontecer na nossa vida. Então, se a própria Bíblia diz que tudo que eu temo é o que eu vou viver, por que que foi ensinado para nós a ter medo? É isso que eu quero que você reflita. Por que que nós fomos criados para ter medo? Ter medo do chefe, ter medo do professor, ter medo da vida, ter medo de ladrão, ter medo de Deus, temer, temer e temer, ter medo de ter dinheiro, porque senão eu vou ser roubado, se eu ficar rico, os outros vão vir atrás de mim, se eu ficar rico, vou ter que contratar um segurança. Temer, temer, temer. Nós fomos criados na base do medo. E isso está gerando tanto caos interno que as pessoas estão perdendo a oportunidade de viver uma vida de mais felicidade, de mais união. É medo da doença, é medo da morte, é medo do Covid, é medo disso, é medo disso, é medo daquilo. É medo de ir para o mercado, é medo de comer. Tudo na vida do ser humano está envolvido com medo. Até quando o medo vai ser o comandante da sua vida? Até quando você vai ter medo de falar, você vai ter medo de se expor, você vai ter medo de se expressar? Quantas pessoas não conseguem ir para o mercado de trabalho porque tem medo de sair de casa? Quantas pessoas não conseguem publicar os seus vídeos porque tem medo de expor a sua carinha na tela? Quantas pessoas têm medo de entrar para a área da terapia porque não entram, né? Porque tem medo de lidar com as pessoas? Até quando a tua vida vai ficar travada pelo medo? Até quando você vai permitir que esse bloco de cimento enorme chamado medo fique no teu caminho, impedindo que você prospere, que você dê um passo adiante na tua vida, na tua prosperidade? Quantas crianças hoje estão fazendo barbaridades ali fora porque tem medo de falar com o pai ou com a mãe? Porque foram criados assim. E muitas pessoas confundem isso, o medo, com respeito. Medo é uma coisa, respeito é outra. Dentro do respeito, eu tenho a liberdade de falar, de me expressar, sabendo que o outro vai me ouvir, sem me punir, apenas para me orientar, se for a necessidade, se for o caso. Já no medo, não. No medo, a pessoa não fala, a pessoa não se expressa, porque ela sabe que vai ser criticada, que vai ser julgada, que vai ser recriminada. Então ela aquieta. E o medo está muito ligado com a própria vergonha. Então, esse medo, ele está tão... É a base que o ego, o próprio ego, ele se sustenta, né? É tudo que traz medo na vida da pessoa, o ego vai fazer com que aquilo seja afastado da vida da pessoa. Então, quando existe o medo do julgamento, da recriminação, o ego não vai permitir que a própria pessoa se envolva numa conversa, vá conversar com o chefe, pedir uma promoção, vá expor o que pensa, vá dar uma palestra, vai dar uma aula, porque o medo é a base do ego. Aí tem uma coisa muito interessante que o ego faz. Ele sabota
todas as tentativas que você tem de trabalhar isso. Então, quando, por exemplo, você entra numa terapia, né? E você começa a conversar, né? Conversar, falar. E aí o terapeuta ali, o teu terapeuta, ele chega no ponto onde você precisa abrir o curativo, né? E olhar para a ferida para poder trabalhar. Aí entra uma autossabotagem, entendeu? Porque você tem medo de cutucar aquela ferida, de você mesmo mexer naquele passado para se trabalhar. Então, o ego, ele provoca todas as situações. Ai, choveu, não deu tempo para ir na terapia. Ai, aconteceu alguma coisa, não vai dar para pagar a terapia. Ai, perdi a condução, perdi o trem, o Uber cancelou em cima da hora, perdi a entrevista, perdi a prova porque eu cheguei atrasado. Tudo isso são situações provocadas pela tua mente inconsciente, porque o ego está instalado ali, é a mente inferior, que está comandando comportamentos, direcionando como você tem que agir na sua vida para ter o resultado não que você quer, que ele quer. Porque se você trabalhar todos os seus medos, o ego deixa de existir. É o que dá força para o ego, é o medo. E esse medo, ele vem sendo nutrido na nossa personalidade desde a nossa infância. Medo de falar com o pai, entendeu? Medo de contar alguma coisa para a mãe, porque a mãe já ia contar para o pai ia vir com a cinta na mão. E aí, o que acontecia? A criança mal vivia a tua infância. Tinha medo de tudo. A mãe já não deixava sair por medo, e aí tem o homem do saco, o bicho-papão, a mulher de branco lá do banheiro da escola. Tudo gerava medo. Na minha época era assim. Eu aprendi tudo. Aprendi que não posso ficar no portão porque o homem do saco ia passar e me levar. Né? Eu tinha que dormir, porque se eu ficasse acordada à noite, o bicho-papão, né, vai pegar, então eu tinha que dormir. Não era nem por sono, é para o bicho-papão não pegar. A cuca, né? Não ia no banheiro no intervalo sem um grupo de amigas, não ia sozinha. Por quê? Porque tinha as pegadas de mão e de pé nas paredes do banheiro, porque a mulher de branco estava lá. E se você entrasse sozinho, a mulher de branco ia te assombrar. Por que a humanidade cria o medo? Porque o medo é uma forma de manipular o comportamento da outra pessoa. Medo é o cabresto que é instalado no ser humano. Tem o cabresto do animal, né? Que coloca ali para controlar ele, ter as rédeas nas suas mãos. Aí criou-se o medo, né? Como um cabresto para que as pessoas que têm o conhecimento desse medo e sabem manipular através dele, tenha as rédeas da humanidade na mão. Então, o pai controlava o filho através do medo. A escola controlava os alunos através do medo. As religiões controlam a humanidade através do medo. E o ego controla a própria pessoa através do medo. Então, como se libertar de tudo isso? Encarando a situação, não tem como. É uma briga interna. Você vai ter que encarar seus medos e dominar o próprio ego. Thelma, mas como que eu vou fazer isso? Com conhecimento. Uma vez na mentoria, uma das mentoradas disse que ela havia passado 10 anos estudando sobre o ego. Mas ela nunca tinha trabalhado o ego da forma que eu passei na mentoria. E quando ela adquiriu aquele conhecimento, ela conseguiu trabalhar muito melhor a própria criança interior. Porque ela conseguiu identificar, opa, isso aqui é o ego, não sou eu. Entendeu? E ela conseguia separar na própria consciência dela as suas autossabotagens, né?
todos os conflitos internos que o próprio ego estava provocando para que ela não conseguisse curar as próprias feridas emocionais. Seus medos, vergonhas, rejeição, porque tudo está no medo. O medo gera vergonha, não é mesmo? O medo traz a rejeição, entendeu? Por medo de não ser aceita. O medo está implantado em várias emoções e dores que a pessoa tem e não consegue trabalhar, porque ele é a base do ego. E a gente só consegue trabalhar o ego, aflorar a criança interior, ser superior, controlar o próprio ego, assumir as rédeas da situação diante do ego, enfraquecer esse poder do ego, trabalhando nossos medos. Ah, mas eu não tenho medo. Tem. Ah, mas então eu não sei quais são os medos que eu tenho. Quais são os medos que eu tenho? Vamos estudar? Vamos buscar o autoconhecimento? Você se conhece? Porque se você não se conhece, você não conhece seus medos. Se você não conhece os seus medos, você não sabe a força do teu ego e o quanto ele está dominando você, o quanto de poder ele tem sobre as suas emoções, os seus pensamentos, os seus comportamentos, o quanto o ego, numa tentativa de te proteger, está sabotando grandes oportunidades da sua vida, que você só não avança porque sente um medo, não sabe nem de onde vem, e esse medo o ego está usando para controlar a situação. Perceba que de uma pequena história, até boba, né, bem simples, como você ouviu no início do vídeo, falar assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver, mas olha aonde a gente chegou. Olha aonde a gente chegou. No poder de domínio que todas as pessoas, até hoje, na nossa vida, exerceram sobre a nossa própria vida, usando o medo. As próprias redes sociais, a mídia, usa o medo para controle em massa. Então, o que é o despertar de consciência? Despertar de consciência que tantas pessoas falam. E eu falo muito, muito isso para meus alunos, para os meus mentorados, para os meus clientes. É preciso despertar a consciência, sair da caixinha, dessa mente adormecida que tem preguiça de pensar, que não foi ensinada a pensar, né? Que só absorve o que o outro fala e aceita o que o outro fala como verdade e permite que essa verdade comande a nossa consciência inferior, alimentando o nosso ego, que vai comandar a nossa vida com base no medo. Minha vida é cheia de medos e quanto mais medo eu tenho, mais assombração me aparece. Não é o ditado? Então, quanto mais medo eu tenho de faltar o dinheiro, mais o dinheiro falta na minha vida. Quanto mais medo eu tenho de conversar com as pessoas e de ninguém me entender, mais as pessoas não me entendem. Quanto mais medo eu tenho de ser criticada, mais as pessoas me criticam. Quanto mais medo eu tenho de me expor, mais eu me escondo, me anulo na minha própria vida, colocando pessoas, situações na minha frente, como se fossem mais importantes do que eu. E com isso eu vou me anulando, me anulando, me anulando. Por trás de tudo isso tenho medo, tenho ego no controle. E se eu me anulo, eu me torno invisível para o próprio universo. Se o universo não me enxerga, o que eu vou ser? O que eu vou ter? O que eu vou conquistar? Aonde eu vou chegar? Se eu nem existo? Se todas as pessoas que existem são melhores do que eu, mais importantes do que eu, merecem o pedaço de bolo mais recheado, o maior bife? Por quê? Até quando? Eu quero que você reflita muito isso. Coloca aqui para mim. Qual é o seu maior medo? Da onde esse medo está vindo? E se você até então identificava que esse medo não é seu, mas foi o outro que colocou ele em você,
e se ele não é seu, você pode tirar. E vem conhecer a fonte do despertar, despertar a consciência para sair do ego, da manipulação, dos medos, das suas emoções que não são suas de verdade, mas foram dadas para você, assim você aceitou e está vivendo a sua vida em cima disso. Então vem estudar, vem adquirir conhecimento para você sair de uma vez por toda da manipulação da massa. Um beijo e até o próximo vídeo.